O grande império da Pérsia se estendia sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. No coração desse vasto domínio, em uma cidade chamada Suzã, reinava um poderoso e influente monarca, o rei Assuero, também conhecido como Xerxes. Era um tempo de esplendor, riqueza e autoridade absoluta, mas também de vaidade e orgulho. Certo dia, Assuero decidiu realizar um grande banquete. Durante 180 dias, mostrou sua glória a príncipes, oficiais e nobres de todo o império. Após isso, ainda ofereceu um banquete de 7 dias para todo o povo da cidade, do maior ao menor. Tudo era feito com luxo: cortinas de linho, colunas de mármore, taças de ouro e o vinho servido à vontade. Durante esse banquete, o rei, já embriagado, ordenou que sua rainha, Vasti, viesse até ele usando a coroa real, para mostrar sua beleza aos convidados. Mas Vasti recusou-se a atender ao chamado. Isso foi visto como um ato de desobediência grave, e os conselheiros do rei sugeriram que, para evitar que outras mulheres também desobedecessem seus maridos, Vasti fosse deposta. O rei aceitou o conselho, e Vasti foi destituída do trono. Mas com o tempo, o rei se entristeceu com a perda da rainha. Foi então que seus servos sugeriram que procurassem entre as jovens virgens do império uma nova esposa para ele, e a mulher mais bela e graciosa se tornaria a nova rainha da Pérsia. Em meio a esse cenário grandioso, surge uma figura humilde e aparentemente insignificante: Hadassa, uma jovem judia órfã que vivia em Suzã. Ela era criada por seu primo mais velho, Mardoqueu, que a havia adotado como filha. Hadassa era conhecida por sua beleza, mas também por sua graça, sua sabedoria e sua fé no Deus de Israel. Seu nome hebraico era Hadassa, mas ela era conhecida na Pérsia como Ester. Quando a ordem real chegou às províncias e moças de toda parte foram levadas ao palácio, Ester também foi convocada. Mardoqueu a orientou a não revelar sua origem judaica, e ela obedeceu, mesmo em um lugar estranho. Ester manteve sua dignidade, sua pureza e sua fé. Ela foi levada à casa das mulheres e passou por um longo período de preparação, como era costume, antes de se apresentar ao rei. Ester ganhou o favor do responsável pelas jovens, que lhe ofereceu os melhores cosméticos, alimentos e servas. Em pouco tempo, ela se destacou entre todas as demais moças. Quando chegou o momento de ir à presença do rei, Ester não pediu nada além do que o responsável indicou. Sua simplicidade e beleza tocaram o coração de Assuero. E então, o rei a amou mais do que a todas as outras mulheres. Assuero colocou a coroa real sobre sua cabeça, e Ester se tornou rainha da Pérsia. Houve então uma grande festa em sua honra, chamada Festa de Ester, e todas as províncias receberam presentes e benefícios por ordem do rei. Mas enquanto a nova rainha se ajustava à vida no palácio, um plano maligno começava a ser formado nos bastidores. Mardoqueu, seu primo, trabalhava nos portões do palácio. Em uma ocasião, ele descobriu-me um plano de 2 eunucos que queriam assassinar o rei. Mardoqueu avisou a Ester, que contou ao rei em nome dele. Os homens foram investigados e enforcados, e o fato foi registrado no livro oficial do rei. Mas Mardoqueu não foi recompensado por isso. Ainda não. Em meio ao esplendor do reino, surgia agora um novo personagem, Amã, descendente dos amalequitas, nomeado pelo rei Assuero como o mais alto oficial do império, acima de todos os príncipes. Com isso, foi decretado que todos os súditos deveriam se curvar diante dele em sinal de respeito. Todos obedeciam, exceto um homem, Mardoqueu. Mardoqueu, judeu fiel ao seu Deus, recusava-se a dobrar os joelhos diante de qualquer homem. Essa atitude enfureceu Hamã profundamente. Mas sua raiva não se limitou a Mardoqueu.
Ele decidiu que isso seria motivo suficiente para destruir todo o povo judeu espalhado pelas províncias do império. Hamã não queria apenas vingança pessoal, ele queria aniquilação em massa. Hamã, então, procurou o rei e, com palavras astutas, disse: "Existe um povo disperso entre as províncias, com leis diferentes das nossas. Eles não obedecem aos decretos do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los." Assuero, sem perceber a profundidade do plano, confiou em Hamã e deu-lhe seu anel real para que escrevesse o decreto como quisesse. Hamã enviou mensageiros a todas as províncias com um terrível aviso. Em um único dia, todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças seriam mortos e seus bens tomados como despojo. O decreto foi publicado em toda parte. A cidade de Suzã ficou em choque. O povo estava confuso. Os judeus choravam, jejuavam e se vestiam de pano de saco. Mardoqueu rasgou suas vestes, cobriu-se de pano e cinzas e foi até a entrada do palácio, clamando em voz alta por misericórdia. Nenhum judeu estava autorizado a entrar vestido de luto. Então Ester foi avisada da situação. Ela mandou roupas para Mardoqueu, mas ele recusou. Em vez disso, enviou um recado. Era hora de Ester agir. Ele pediu que ela se apresentasse ao rei e intercedesse pelo seu povo. Ester hesitou. Disse que ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, sob pena de morte, a não ser que o rei estendesse o cetro de ouro. E fazia mais de 30 dias que ela não era chamada à presença dele. Mas Mardoqueu respondeu com palavras que ecoariam pela história. Não pense que, por estar no palácio, você escapará. Se você se calar agora, socorro virá de outro lugar. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Quem sabe se não foi para este tempo que você chegou à posição de rainha. Essas palavras despertaram coragem em Ester. Ela mandou dizer: "Reúnam todos os judeus e jejuem por mim durante 3 dias. Nem eu, nem minhas servas comeremos ou beberemos. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci." A jovem órfã, agora rainha, se preparava para o momento mais decisivo de sua vida. Não era só sobre ela, era sobre seu povo, seu propósito, seu chamado. Enquanto isso, Hamã, ignorando tudo isso, seguia alimentando seu orgulho. Ao passar por Mardoqueu, que continuava sem se curvar, Hamã ficou ainda mais furioso. Mandou construir uma forca de mais de 20 metros de altura em frente à sua casa, com o plano de pedir ao rei que permitisse enforcar Mardoqueu. Mas Deus já estava movendo peças invisíveis. Na manhã seguinte, quando Hamã estava prestes a pedir ao rei autorização para enforcar Mardoqueu, algo inesperado aconteceu. O rei Assuero havia passado a noite em claro. Inquieto, pediu que lhe trouxessem o livro das crônicas do reino, para que fossem lidas, e justamente ali foi registrado o episódio em que Mardoqueu havia salvado sua vida, denunciando um plano de assassinato anos antes. Assuero interrompeu a leitura. "Que honra demos a esse homem por isso?" "Nenhuma", responderam. Naquele exato momento, Hamã chegava ao pátio do palácio para fazer seu pedido. O rei o mandou entrar e perguntou: "O que se deve fazer a um homem que o rei deseja honrar?" Hamã, tomado por vaidade, achou que o rei estava falando sobre ele mesmo e respondeu: "Que esse homem seja vestido com as vestes reais, monte no cavalo do rei com a coroa real, e que um nobre vá diante dele, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar." O rei então disse: "Ótimo, vá e faça isso com Mardoqueu, o judeu que está sentado à porta do palácio, e não omita nada do que você falou." Hamã obedeceu, humilhado. Ele mesmo conduziu Mardoqueu pelas ruas da cidade, proclamando a sua honra. Ao voltar para casa, contou tudo à esposa e aos amigos. Eles disseram: "Se Mardoqueu é judeu, você já começou a cair, não prevalecerás contra ele." Naquela mesma tarde, os servos do rei
chegaram para levar Hamã ao banquete que Ester havia preparado. Era o segundo banquete exclusivo com ela e o rei. Durante a refeição, o rei perguntou: "O que você deseja, rainha Ester? Mesmo que seja metade do reino será concedido." E então chegou o momento. Ester se levantou com coragem e disse: "Se encontrei favor aos olhos do rei, peço pela minha vida e pela vida do meu povo, pois fomos vendidos para destruição, extermínio e aniquilação." O rei ficou chocado. "Quem é esse que se atreveu a fazer tal coisa?" E Ester apontou: "Este inimigo e opressor é Hamã." Hamã ficou apavorado. O rei saiu furioso para o jardim. Enquanto isso, Hamã se lançou sobre o divã onde Ester estava, implorando por sua vida. Ao voltar, o rei viu aquela cena e disse: "Ainda quer forçá-la aqui na minha presença?" Isso selou o destino de Hamã. Um dos eunucos informou: "Há uma forca preparada na casa de Hamã, feita para Mardoqueu. Enforquem Hamã nela", ordenou o rei. E assim, o homem que planejou o extermínio do povo de Deus caiu em sua própria armadilha. Após isso, Ester revelou sua origem judaica ao rei, e Mardoqueu foi exaltado com o anel real que havia sido de Hamã. Mas o decreto de morte ainda estava em vigor, e segundo a lei persa não podia ser revogado. Então, o rei permitiu que um novo decreto fosse escrito. Os judeus poderiam se reunir e se defender contra qualquer ataque em qualquer província. Esse novo decreto foi enviado com urgência para todo o império. Chegou o dia determinado. Os inimigos dos judeus se reuniram para atacá-los, mas os judeus resistiram com coragem e foram vitoriosos. Em todo o reino, o temor de Deus caiu sobre as pessoas. Muitos passaram a respeitar o povo judeu. O livramento havia chegado. Em memória disso, os judeus instituíram a festa de Purim, celebrada até hoje, como lembrança de que Deus usa pessoas improváveis em momentos improváveis para realizar grandes livramentos. Ester permaneceu como rainha e Mardoqueu como o segundo homem mais importante do reino. A jovem órfã, que um dia perdeu tudo, agora era símbolo de salvação para uma nação inteira, porque Deus não se esquece do seu povo. E quando tudo parece perdido, ele levanta pessoas com coragem para cumprir seu propósito.